Olá, licitantes, licitadores, advogados, todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast no canal da OAB de Santa Catarina. Estamos aqui em mais um episódio do ADVcast, especial no 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Estamos aproveitando este momento para conversar com nossos palestrantes aqui. Eu sou Luiz Eduardo Zanotto e estarei com vocês conduzindo essa conversa agora com nosso querido amigo, um profissional extremamente conhecido no estado, nacionalmente, um dos grandes nomes de licitações e contratos, Dr. Felipe Bozelli, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista na matéria e que palestrou no nosso 11º Congresso aqui, falando sobre recursos e impugnações. Então, Bozelli, agradeço a tua presença aqui e já vou te perguntando sobre, em relação a esse tema, recursos, impugnações, esclarecimentos. De fato, a nova lei de licitações, a 14133, ela aprimorou aquilo que já era praticado na 8666 ou só deu uma complicada? Olha, Zanotto, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Sempre digo isso e não canso de repetir que os convites da Comissão de Licitações eu sempre recebo com muito carinho. Fui membro da comissão, presidi a comissão e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E já, para a gente debater o tema, eu diria que no tema de recursos e impugnações, a lei ela trouxe alguns pontos de melhoria, mas talvez mais pontos de piora do que de melhora, na minha visão. A nova lei de licitações, na verdade, ela adotou uma mescla entre dois modelos. Ela pegou um pedaço do modelo do pregão com um pedaço da concorrência para os recursos. E essa mescla, eu diria que em alguns pontos, na minha visão, o legislador foi um tanto quanto infeliz. Vamos começar pelas felicidades. Acho que houve uma grande felicidade ao separar os recursos licitatórios, vamos chamar assim, na verdade, recurso sobre anulação, sobre proposta, sobre classificação, sobre pré-qualificação, dos recursos sancionatórios. Então, os processos sancionadores são processos que não podem, não devem ter uma pressa, ter a necessidade de celeridade. São processos nos quais a gente quer apurar a verdade. Em tese vai se restringir direitos, né? Então Exato. Realmente tem que ser melhor trabalhado. A gente tem que ser muito cauteloso num processo sancionador. Eu sou um grande defensor dos processos sancionadores, acho que a administração sanciona muito pouco e eu acho que talvez essa seja uma das várias raízes dos problemas que nós temos em licitações. E acho que uma delas é o baixo índice de sanção que os órgãos públicos praticam. Mas eu sempre defendo que essa sanção não pode ser a qualquer custo. Essa sanção não pode se transformar num estado inquisitorial em que a administração sai punindo de forma desordenada. Senão nós vamos trocar um problema por outro. Então, assim, hoje nós temos um problema que é as empresas deitam e rolam em licitação, as empresas apresentam propostas que não podem ser cumpridas, as empresas não apresentam documentação, as empresas não executam os contratos, as empresas falsificam muitos documentos em licitação e, na minha visão, fazem isso porque têm a certeza da impunidade. Para mim, isso é muito claro dentro do nosso sistema, ainda que a gente tenha um outro processo sancionatório. Tanto é, Bozelli, que eu lembro a questão quando o TCU começou a bater na inidoneidade para quem se declarava MEI e PPI não era, que é algo relativamente simples e óbvio de se analisar, esse simples fato já começou a modificar a cultura, né, dos licitantes de tentarem ser um pouquinho mais assertivos naquilo que eles estão apresentando, ou seja, levar um pouquinho mais a sério o processo. E realmente o processo sancionatório ele tem esse caráter pedagógico também, que é justamente dizer, olha, não faz mais isso, né? Ele tem o caráter preventivo, né? O caráter pedagógico, o caráter preventivo. E olha, eu ainda vou dizer, eu sou um crítico dessas decisões do TCU, porque com todo respeito ao TCU, eu acho que ele é muito complacente nessas decisões, porque se a gente for analisar esses acórdãos, as penalidades que o TCU tem aplicado para esse caso é coisa de 6 meses sem licitar com a União, porque aí por uma restrição legal, não poderia ser para outros estados, para outros entes federativos.
mas 6 meses sem licitar. Eu costumo citar um exemplo que é: dificilmente uma empresa que não honra um contrato será punida com 6 meses sem licitar. Normalmente ela será punida com mais. E na minha percepção, não cumprir um contrato é um ato menos gravoso do que fazer uma declaração falsa num processo licitatório. Na minha opinião, a declaração falsa, ela pressupõe dolo. Ninguém declara falsamente por culpa, você declara falsamente com dolo, enquanto a inexecução contratual, ao menos em regra, é um fato culposo. Então, eu entendo que, tirando exceções que podem existir, em regra, a declaração falsa ela é um fato mais gravoso do que o descumprimento contratual. E até acho que a 14133, estou fugindo muito da tua pergunta, mas já que fomos por esse caminho, mas a 14133, nesse tema, foi muito feliz, porque quando ela dividiu as infrações das sanções, ela criou uma primeira dosimetria, e ela concordou comigo. Descumprimento contratual é caso para impedimento de licitar até 3 anos, declaração falsa é caso para declaração de anuidade de 3 a 6. Então ela concordou comigo ao criar essa pena maior para a declaração falsa. Justamente como a gente entrou nesse tema, Felipe, me veio à mente a questão da dosimetria de penas. Comentaste que o TCU tem essa visão de, às vezes, mais complacente, às vezes menos, enfim, mas realmente parece que não tem um parâmetro. Sim. Depende da rodada ali que se aplica uma determinada penalidade. A Lei 14.133, ela apresentou alguns parâmetros de dosimetria, muito embora o que a gente enxerga no dia a dia dos órgãos públicos, em sua maioria, né, sem querer generalizar, mas, enfim, é que geralmente se apresenta a penalidade no seu grau máximo. É a multa no percentual maior, 30%, é o prazo máximo do impedimento, 3 anos, enfim, da indenibilidade 6 anos. Esses critérios de dosimetria explícitos na 14.133 de fato auxiliam o gestor público, ou pelo menos trazem à tona essa necessidade de também justificar a dosimetria da pena, porque muitas vezes se preocupa só com a conduta e não se preocupa com o processo em si, que também é extremamente relevante, especialmente nós que somos operadores do direito, juristas, que nós sabemos a importância do devido processo legal, de um contraditório bem adequado. A dosimetria da lei realmente ajudou na aplicação de penalidades? Um tema bem interessante. Veja, eu acredito que sim. Tá? Eu sempre fui um grande crítico dessa matéria, porque na minha visão, mesmo na 8666, ainda que sem essa determinação legal, o gestor já teria a obrigação de fazer uma dosimetria, de fazer um cálculo da dosimetria. Ele não podia simplesmente chutar uma penalidade, né? Que é a regra em praticamente todos os processos sancionatórios. Vou com a cara do fornecedor, a penalidade menor. Não vou com a cara, eu vou lhe dizer, Zanotto, que eu não lembro de um processo que eu tenha visto, uma análise de dosimetria aprofundada. Em regra, o que eu vejo? Nada. Ou quando vejo é uma coisa assim, uma frase assim, considerando os graves prejuízos causados 5 anos. Assim, e não diz nem quais são os graves prejuízos, é uma frase genérica. Mas assim, você vê uma coisa como eu acho que a gente deveria ver, né? Olha, analisei o histórico do fornecedor, essa é a primeira penalidade que ele tem, portanto, considerando que era a primeira penalidade, nós vamos partir de uma pena base de 1 ano. Mas teve uma situação agravante que não sei o que e tal, então por essa situação agravante nós vamos dar mais 6 meses. Assim, ter uma explicação matemática para a dosimetria, eu acho que eu nunca vi em nenhum processo. Nada nem minimamente perto disso eu acho que eu nunca vi. Nem na 8666 e nem agora na 14, que tem artigo explícito dizendo que você tem que fazer a dosimetria, inclusive dizendo quais são os critérios de dosimetria, colocando atenuantes e agravantes, colocando dano causado, peculiaridade do caso concreto. Peculiaridade do caso concreto. Então, assim, nem assim eu tenho visto essa situação. O que eu já vi foi transcrição. O pessoal transcreve o artigo 146, se não me engano, e, conforme o artigo 146, esses são os critérios de dosimetria, por isso aplico a pena X. Sim, mas sem nenhum cálculo. Exato, sem nenhum fundamento mesmo, né? E, de fato, chama a atenção que a lei dá esses critérios, na verdade, isso é um direito do fornecedor punido saber Sim.
o que foi considerado para fins de aplicação de finalidade. Né? Eu acho que isso é fundamental, assim, só concluindo aquele primeiro raciocínio, né? O que eu acho que foi um avanço da lei dos recursos? Você tinha um prazo de 5 dias para tudo, aí agora o prazo é de 3 dias para recurso em licitação, que eu acho pouco, mas podemos falar sobre isso depois. Já vamos chegar nesse ponto. E o prazo de 15 dias para você fazer um recurso num processo sancionador, que eu acho que é um prazo bastante razoável, é um prazo similar ao CPC, né? O CPC trabalha, para quem é advogado, né? Trabalha com prazos gerais na casa de 15 dias. Hoje, na nossa época, quando aprendemos, tínhamos vários prazos. Hoje todos são 15, tirando embargos. Facilitou um pouquinho. Facilitou bastante a vida. Mas me parece um prazo razoável. Claro que prazo, um pode achar um pouco mais, um pouco menos, mas de qualquer forma, assim, me parece razoável a gente ter 15 dias úteis de prazo quando você tem que ter um bom processo. Então, assim, com alegações finais de verdade, com um processo sancionador com análise real do caso e tal. Então, o que eu vejo... Posso dar um exemplo? Esses dias me procurou uma empresa, ele tinha, inclusive, declarado inidôneo porque fez uma declaração falsa de microempresa. É exatamente esse o caso. E ele me procurou, né, me disse, mas o que me chamou muito a atenção, até não fiz a defesa da empresa, a empresa já tinha até agravo de instrumento protocolado, eu falei, amigo, você quer que eu faça o quê, né? Você já conduziu o processo inteiro, essa altura do campeonato. Mas... uma coisa Tira o coelho da cartola, uma coisa que me chamou a atenção era, a empresa participou de uma licitação em 2025, ela foi acusada de ter um faturamento maior do que o limite da microempresa, ela fez uma resposta técnica que, cá entre nós, não tinha pé nem cabeça tecnicamente, ela usou o balanço de 2023, né, para dizer que ela ultrapassava menos que 10%, e ela faz uma confusão com um artigo da 123 que fala que se ela ultrapassar menos que 10%, ela só perde o direito de microempresa no ano que vem, mais que 10% no mês que vem. Desenquadra. E aí ela entendeu que até 10% ela não perderia o microempresa, mas assim, sem sentido nenhum. Sim. Mas o ponto era, que me chamou muita atenção naquele processo, o balanço de 2024 não estava nos autos. Ou seja, ela tomou uma punição, declaração de inidoneidade, por ter ultrapassado o limite de faturamento em 2024, com base num balanço de 23. Não existia prova, então. Não existia prova nos autos, não tinha nada. Dessa condição. E assim, ela apresentou uma defesa ruim, que aí, a meu ver, a administração deveria ter falado, olha, eu quero ver o balanço 24, diligenciado a junta, sei lá, feito alguma coisa. Não. Fizeram um levantamento. A única diligência que pediu provas, a administração não fez provas. A única prova que a administração levantou foi o histórico de sanções dela. Só. E aí ela não tinha nenhuma sanção. Resultado, 6 anos de declaração de idoneidade. E aí você olha isso, você fala, mas amigo, é um processo meio Frankenstein, ele não tem pé nem cabeça, tal. Então assim, uma coisa para mim é muito importante. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente tem que educar o mercado com processo sancionatório. Não tenho dúvida nenhuma. Quem fez o errado tem que ser punido. Ponto 2. Esse processo sancionador tem que respeitar direitos e garantias fundamentais. É simples assim. Senão a gente fica correndo atrás do rabo. Senão a gente vai trocar um problema por outro problema. A gente volta para um estado inquisitorial que pode fazer o que bem entender e também não acho que essa seja a solução. Com certeza, muito embora a distinção de prazos, né, que tu colocaste aqui, é bem pertinente no sentido... Eu vejo que o prazo sancionatório acabou ficando proporcionalmente aos prazos recursais e licitatórios, acabou ficando de fato um processo moroso sancionatório. Ele é até grande demais. Exato, porque tu tem defesa prévia, tu tem depois uma primeira manifestação, depois pode ter alegações finais, enfim, mais os recursos em si, ele acabou, de novo, generalizou-se para penalidades distintas, né? Então acabou sendo mais moroso, mas ok, como vai restringir direitos, é melhor que ele seja um processo mais trabalhado, né? Enfim, só que proporcionalmente aos processos licitatórios, aos prazos dos processos licitatórios, acabou ficando desproporcional, porque colocaste o prazo de recursos ordinário, vamos dizer assim, na lei 14.133, são 3 dias úteis. Sim. Prazo para impugnações, 3 dias úteis. E aí um tema que chamou muita atenção na palestra foi essa dificuldade de entender que a impugnação faz parte de um contexto de interpretação do edital, cujos prazos também foram reduzidos com a 14.133. Então, se a gente for pensar bem, para um licitante participar de uma licitação, realmente estudando o edital e apresentar uma impugnação fundamentada,
também o prazo acaba sendo curto, porque o próprio prazo de publicação mínimo ele acaba sendo exíguo dependendo do objeto. Nós criamos uma regra feita para que não tenha impugnação. Para mim isso é muito claro. A gente tem um prazo... Veja, a gente... eu gosto de dizer isso, cria uma confusão mental proposital. A gente reduziu o prazo de impugnação de 2 dias para 3 dias. E sim, vamos explicar por que a gente reduziu o prazo de impugnação. Porque ele é um prazo contado para trás. Então, quanto maior o prazo antes da licitação, menor o prazo de impugnação. Porque a questão é muito óbvia. Na verdade, o prazo de impugnação, ele não é 3 dias. O prazo de impugnação é entre a publicação e o limite do prazo. Então, esse é o prazo de impugnação de um edital. Então, se você olhar, pensar num edital de compras, nós temos uma publicação com 8 dias úteis e ele teria ali 5 dias úteis, vamos dizer. 4 dias úteis se a gente fizer a contagem adequada. 5 dias úteis para impugnar o edital entre publicação e a efetiva e o limite, né? Então, publicado o edital, você tem 5 dias úteis para impugnar o edital. Na minha visão, na prática, esse prazo é muito exíguo, por uma série de questões. Primeiro, porque quando é publicado o edital, esse edital não surge magicamente na mesa do fornecedor. Então, normalmente o que vai acontecer? Esse fornecedor tem sistemas que vão fazer captação desses editais. E na melhor das hipóteses, esse fornecedor vai receber esse edital no dia seguinte à sua publicação. Aí ele já perdeu um dia, né? Nós temos que lembrar que esse fornecedor, em regra, participa de um monte de licitação, e não só desse órgão. Porque ele tem vários clientes. Ele deve ter vários clientes, ele deve ter várias licitações, etc. Então, em regra, ele já está lendo um edital que foi publicado semana passada, né? Então, na prática, normalmente o fornecedor, ele vai pegar o edital de fato e ler o edital e olhar o edital quando esse edital já está publicado há uns 2, 3 dias. Ou seja, na prática, ele vai ter um dia, 2 dias para impugnar esse edital. E aí, às vezes, a gente exige desse fornecedor que ele faça uma leitura com um grau de atenção que não é compatível com o prazo que você está dando para ele questionar, fazer consulta, fazer impugnações, etc. Então, na minha visão, a gente tinha um prazo de impugnação que já era curto, né? A gente quis ampliar esse prazo para o órgão público ter mais tempo para apreciar essa impugnação, e na minha visão, faria todo o sentido do mundo a gente ter dado mais um dia de prazo na licitação. E o ponto que eu sempre gosto de destacar, eu falei muito sobre isso quando a gente mudou o CPC, e toda vez que a gente discute prazos recursais, seja em licitação, seja no processo civil, etc., seja no processo sancionador, a gente costuma colocar a culpa da morosidade dos processos nos prazos recursais. Né? Geralmente é o vilão. É sempre o vilão. No processo estaria civil... pronto, mas tem recurso. No processo civil é a mesma coisa. E a grande questão é, se você pegar no processo civil e olhar os prazos que nós temos, recursais, embargos, tal, não sei o quê, eu vou dizer, eu nunca fiz esse cálculo completo, mas eu vou dizer, olha, se você pegar um processo que você recorra muito, mas muito, eu duvido que passa de 5 meses recorrendo, de prazos recursais. 4 meses de prazos recursais. Sim. E contestação e réplica, embargos, embargando 2 vezes de cada decisão. Ou seja, se o julgamento ele fosse mais dinâmico, né, o prazo recursal não impactaria tanto na vida útil da tramitação de um processo, seja judicial, seja administrativo. A gente não tem um processo judicial hoje, ou não é normal, tirando processos muito simples, não é normal você ter um processo julgado em menos de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí você vai me dizer que é o prazo de 15 dias que está fazendo diferença num processo que está durando 6 anos, que está durando 7. Eu tenho alguns processos durando 10, durando 12. Não é verdade. Né? Nós temos, há um tempo atrás, o exemplo é meio antigo, mas o caso é muito mais, então eu posso usar, né? Nós tivemos no STF o julgamento, acho que foi no caso de paternidade, se eu não estou enganado, que era o processo mais antigo, era de 1800 e qualquer coisa. Aí você vai me dizer que um processo que andou um século dentro do judiciário foi por conta dos recursos? Não foi.
Não foi, não foi. Com Assim, certeza já nós temos desvirtuou, né? outros problemas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o processo sancionador, você falou, parece longo. E eu confesso, para mim Não, parece... proporcionalmente Eu com sou os prazos acostumado a prazo de licitatórios. 3 dias, 15 parece uma eternidade, né? Mas, se você olhar, Não, nós temos... Até às vezes nas estatais, que o prazo é um pouquinho maior, 5 dias 5, úteis já. parece mais que bom, a estatal tem Exato. mais tempo. Se você olhar, 15 dias úteis para defesa prévia, 15 dias úteis para alegações finais, 15 dias úteis para recurso, 45 dias úteis. Estamos falando aí de 2 meses. E aí tem licitações que o prazo mínimo de abertura são 35 dias úteis ou 60 dias úteis. Exato. E eu não lembro de processo, assim, na verdade já vi, mas processos atropelados. Não é normal você ver um processo sancionador que foi concluído em menos do que 3 meses. Não é normal. Então, assim, não é o processo sancionador que está... Não são os recursos que estão travando o nosso processo. Nós temos um prazo de 3 dias úteis para recurso e contra-razões, e ontem mesmo o Joel apresentou um dado que eu tinha tomado conhecimento também. Acho que ele foi publicado... Joel de Menezes Niburg também fez a abertura do nosso congresso. Exato. A informalidade de me referir ao professor Joel. Acho muito engraçado que a gente se refere como doutor Felipe, Exato. doutor Zanotto. O Joel, como se fosse a gente tem esse vício. E ontem, quando ele mostrou, eu tinha visto esse dado, acho que ele foi publicado há coisa de um mês, 15 dias, um mês, e o dado mostra que o prazo de realização de um pregão hoje está indo para casa de 3 meses e meio, sabe? Tinha ali uma concorrência por registro de preço indo para casa de 200, 300 dias. Quase um ano, Quase um ano. Então, assim, quando você olha isso, você fala, não são os 3 dias úteis que estão fazendo tanta diferença assim. É um conjunto realmente, né? E me parece que, nesse aspecto, inclusive, eu acho que a lei foi feliz no sentido que ela separou, deixou bem claro que um procedimento sancionatório, ele não necessariamente precisa ser concluído na vigência do contrato. Sim. Ou seja, sim, sem dúvida. Claramente eu posso abrir um processo sancionatório com o fornecedor e não ter um contrato vigente. Tanto é que um recurso para extinção contratual está 13 dias úteis, né, previsto na lei. E já uma aplicação de uma sanção é todo esse prazo maior que a gente já conversou. Então, isso também, na minha visão, é uma mudança de cultura que a lei traz, dizendo que uma coisa é o contrato e seu resultado útil. Outra coisa é o que nós vamos fazer em relação a determinada conduta de um fornecedor. E resgatando uma questão dos prazos iniciais de impugnação, efetivamente, me parece que a lei perdeu uma boa oportunidade de trazer o esclarecimento como uma forma de aliado à administração. Porque, às vezes, tu vais ter interesse em impugnar se teu esclarecimento não é interessante ou não é respondido de maneira adequada. Uhum. E, às vezes, um esclarecimento poderia resolver um processo licitatório. Como é que tu enxerga essa questão de ficarem um pouco sobrepostas as figuras do esclarecimento e da impugnação? Na verdade, Zanotto, veja, a gente tem o pedido de esclarecimento hoje como, eu diria que na prática, quase que um sinônimo de impugnação. Dou um exemplo, na verdade um conceito, né? Se eu for explicar pedido de esclarecimento e impugnação, a diferença teórica entre os dois me parece muito clara. Pedido de esclarecimento, há uma omissão, contradição, uma obscuridade, quase um irmão do embargo de declaração dentro um erro do nosso... formal. Um erro formal, alguma coisa assim. E impugnação, há uma ilegalidade no processo. Me parece muito tranquila a distinção entre os dois. No entanto, na prática, eu mesmo pratico com frequência um erro processual, mas proposital. Intencional. Intencional. E ensino a fazer isso, inclusive, nas minhas aulas. Que é, a gente sabe que o gestor público, ele não é um grande fã de receber impugnações. Também não é um grande fã de receber pedido de esclarecimento. Mas a gente sabe que o pedido de esclarecimento, eu costumo dizer que ele entra mais suave. Ele é mais simpático. Então, eu, muitas vezes, mesmo diante de flagrante ilegalidade, eu apresento um pedido de esclarecimento que claramente era para ser uma impugnação, mas eu o faço porque eu sei que, na prática, a probabilidade de êxito, por componentes psicológicos e não jurídicos, a probabilidade de êxito de um pedido de esclarecimento é maior do que a probabilidade de êxito numa impugnação. Eu costumo dizer que a impugnação, ela vem com uma entrelinha de dizer, você errou e eu vou te ensinar a trabalhar. E o pedido de esclarecimento, ele vem com uma entrelinha de, eu sou burro e não entendi o que você quis dizer. Então ele entra mais amistoso.
é mais fácil você receber sim num pedido de esclarecimento do que sim numa impugnação. Então, às vezes, sei lá, dá um exemplo, o edital pediu 100% de atestado. Não pode. A lei é clara que é 50%. Não pode. Eu vou lá e, ao invés de fazer uma impugnação, eu faço um pedido de esclarecimento. Estamos entendendo que onde você disse 100%, você quis dizer 50%, porque afinal a lei diz que é 50%, etc. Tal. Faço uma pequena justificativa. Está correto o nosso entendimento? E o que a gente percebeu na prática é que a gente tem mais êxito fazendo um pedido de esclarecimento do que fazendo impugnação. Ainda que com efeitos infringentes, vamos dizer assim. Ainda que com efeitos infringentes esclarecimentos infringentes. Do meu pedido de esclarecimento, sem dúvida. Mas essa questão, realmente, a questão comunicacional, a questão psicológica, ela acaba sendo relevante porque existe esse viés humano, porque analisando sobre o aspecto de quem faz a licitação, existe uma pressão pela celeridade do processo, geralmente as contratações são feitas para ontem, e realmente qualquer coisa que pareça, né, não chegar naquele objetivo que a gente quer, que é licitar uma vez e ter logo o contrato, parece que isso é visto como um empecilho. Então, realmente, trabalhar o esclarecimento e se entender o esclarecimento como um auxílio, de fato ajuda ele a ser mais palatável. E são ferramentas jurídicas que a lei coloca para nós em relação a isso. Mas, de fato, é muito peculiar a ilustração que tu faz na tua palestra, dizendo isso. Quem gosta aqui de receber uma impugnação e por que não gosta, né? Traz todo esse aspecto comunicacional da coisa. E veja, Zanotto, esse aspecto comunicacional acho que é fundamental. Assim, nós estamos falando hoje, presumo, claro, com servidores também, mas estamos dentro de um podcast da advocacia, presumo com vários advogados, e dada a minha experiência dentro da OAB, eu imagino que majoritariamente jovens advogados. E uma coisa que a maturidade me trouxe dentro desses processos, dentro da advocacia, foi entender também o tipo de linguagem que a gente deve utilizar dentro desses recursos, dessas impugnações, desse pedido de esclarecimento. Quando eu me formei, engraçado, a gente não tem uma aula ensinando a fazer isso, mas todo mundo que sai da faculdade sai fazendo isso. O jovem advogado, ele tende a querer ser muito combativo, muito aguerrido, muito veemente. Um estilo de linguagem que eu até confesso, eu acho que não funciona nem no judiciário. Mas, quando transportado para o direito administrativo, ele é muito pior. Por quê? Quando eu estou no judiciário e eu digo para o juiz que a outra parte é bandido, que ele é safado, que ele é sem vergonha, cá entre nós, meu amigo jovem advogado, aprenda uma coisa. O juiz lê o que você está escrevendo e ele não acredita, porque é só você dizendo. Você tem que trazer provas disso. É só um desabafo. É só um desabafo. E ele tá careca de saber que do mesmo jeito que você vai chamar a outra parte de bandida, a outra parte vai chamar você de bandido e... Mentiroso. E os dois estão mentindo. Mas no direito administrativo é muito pior. No direito administrativo, quando você é agressivo com a outra parte é o juiz. Porque no direito administrativo nós temos uma confusão entre quem é parte e quem é juiz. Então, assim, um exemplo claro, o pregoeiro me desclassificou. E aí eu vou lá e digo, a decisão estapafúrdia, a decisão corrupta, a decisão desonesta do pregoeiro está equivocado. Quem vai julgar o teu recurso é o pregoeiro. Pelo amor de Deus, entenda uma coisa, se no teu recurso você chama o gestor público de corrupto, de incompetente, de despreparado, deferir o teu recurso presume ele concordar que ele é corrupto, incompetente, despreparado. Você concorda que isso não vai acontecer. Então, assim, e veja... Eu te entendo, eu também já fiz isso. Tem um... Quem nunca? Quem nunca? Tem um meme na internet que, na verdade, são vários cenários que o cara fala, aconteceu isso, isso, isso. Rimos muito, estou preso. E é isso, sabe? Eu preparava o recurso com o fígado e olhava para o recurso e falava, tá lindo. Mostrava para o cliente ficava extasiado. Eufórico. Todo mundo animado. E perdíamos. Não faz sentido. Hoje eu viro para os meus clientes, que às vezes querem que eu seja mais enfático, e eu brinco com eles e falo, na verdade, você quer desabafar? Quer uma dica? Psicólogo.
deita num divã, a Unimed paga. Desabafa pra mim e deixa que o processo eu cuido. Exato, não vale a pena. Às vezes, eu mesmo pratico até hoje, porque eu tenho fígado também, então isso acontece. Às vezes eu leio uma decisão que, meu Deus, eu falo... Eu brinco quase toda semana no escritório, eu uso a frase que é, cansei disso aqui, eu vou vender coco na praia porque tá difícil. Então, assim, já recebi muitas decisões que eu fiquei muito incomodado com aquela decisão. E eu tenho uma prática, quando possível, né, nem sempre é com os curtos prazos, de muitas vezes ler a decisão, falar, não vou escrever o recurso agora. Eu vou para casa, eu descanso. Vamos digerir um pouquinho. Eu esfrio a cabeça, porque se eu escrever agora, eu vou escrever com fígado, e a gente não ganha com fígado. Olha, esse conselho realmente foi cirúrgico. E é uma coisa que realmente a gente vê na prática e... Todo dia. Não tem tempo de refletir sobre isso. E espetacular nesse sentido essa reflexão, porque a própria Lei 14.133, ela tem um viés mais de cooperação. Ela fala em comitê de resolução de conflitos, ela fala em avaliar o fornecedor para não deixar ele virar inadimplente. Então ela traz esse viés mais cooperativo, que às vezes para nós advogados soa um pouco estranho, que a gente quer combater, mas esquece que, na verdade, o que todo mundo quer no final é o mesmo resultado. É o contrato bem feito, a obra pública acabada, o fornecedor com dinheiro no bolso e a administração feliz. Uhum. Moselli, muito obrigado por esse bate-papo. Eu acho que foram informações muito relevantes, foram reflexões muito bonitas aí, e sabemos que o desafio da Lei 14.133 só está começando, né, meu amigo? Só está começando, não tenho dúvida nenhuma. Nós teremos grandes desafios, novidades surgem todos os dias. Essa semana vai ficar um pouco datado o nosso podcast, né? Porque ele fica na internet, mas essa semana foi publicado o Six, então temos aí desafios novos e todos os dias. Tem uma brincadeira que diz que de tédio ninguém morre trabalhando com licitação. Pode morrer de susto, mas não de tédio. E não tenho dúvida que a gente tem muitos desafios, muito trabalho, mas que estudando, se preparando, dá para a gente desenvolver um sistema que funcione. Obrigado, Bozelli, valeu. E vocês que curtiram o podcast até aqui, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal do OAB e nos ajudem a debater esse tema para tornar os processos licitatórios ainda melhores. Até a próxima. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu.